Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Método Espanhol de Verdade. Eu sei que tu já tá super ansioso aí para correr para os seus estudos e para aprender, né, propriamente dito, o espanhol, mas eu sempre me preocupei, assim, não só com o que as pessoas deviam aprender, mas como elas deveriam aprender, como ter um estudo eficiente, como realmente absorver o conteúdo, trabalhar de uma forma ativa, né, estudar de uma forma ativa. E hoje, então, eu escolhi aí pedir, por favor, por um amigo meu super bom nesse assunto, que é o Sérgio Rips, e ele vai falar para ti melhor sobre as estratégias de estudo, como ser um estudante ativo no espanhol. E ele vai se apresentar melhor, mas eu já te adianto que ele é youtuber também, ele tem um canal grande no YouTube, né, que fala da vida universitária, ele é palestrante, faz palestras pelo Brasil inteiro. Ele tem MBA em comunicação e ele tem vários cursos também falando disso, de como ter um estudo otimizado, estratégias de estudo que realmente funcionam e como ser um aluno ativo no estudo do que quer que seja, nesse caso do espanhol, né? Então, ele vai falar mais pra ti, né? Eu te chamo aí, Sérgio Rives, é contigo. E aí, gente, tudo bem? E aí, Adriele? E aí, você que é aluno do curso do Método Espanhol de Verdade da Adriele, seja muito bem-vindo a essa participação que eu vou fazer aqui nesse módulo inicial. Eu vou estar com você aqui em 3 aulas, conversando um pouco sobre como a gente pode estudar de uma maneira mais eficiente. Acho que a Adriele já me apresentou aqui, mas eu gostaria de começar me apresentando também. Para quem não me conhece, o meu nome é Sérgio, eu tenho 25 anos, apesar de novo, aí já fiz muita coisa. Atualmente eu sou youtuber, assim como a Adriele, eu tenho um canal também lá no YouTube, um canal voltado para o público universitário, para o público jovem, onde eu trabalho com humor, né, algumas situações da vida do jovem. E esse trabalho lá como youtuber, ele me abriu muitas portas e depois eu vou estar conversando um pouco sobre isso e me levou até isso que eu sou hoje. Hoje eu sou um empreendedor, tenho uma empresa que trabalha com o público jovem, com o público universitário também, na área de educação. Então a gente trabalha com cursos voltados para o público jovem, cursos que ajudam o jovem, o universitário, a trabalhar algumas áreas que a faculdade ela não cobre. Eu sou formado em Ciências e Tecnologia pela UFSJ, Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, e também acabei de concluir meu MBA em Comunicação e em Marketing pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas. Então, só para a gente começar esse nosso bate-papo, eu acho que você, né, já deve estar muito afim de aprender espanhol, muito afim de ter as suas aulas ali sobre o conteúdo, aprender sobre a gramática, aprender sobre a pronúncia. Isso é muito legal, essa é a razão de você estar aqui acompanhando esse curso, você está participando disso tudo, ou seja, falar espanhol, se comunicar em espanhol. Mas eu acompanhei a Adriele um pouco na construção, principalmente desse início do curso, e acho bem interessante essa preocupação que ela teve na questão de não apenas ensinar o que a pessoa vai aprender, ou seja, não apenas a gramática, a pronúncia ali, como usar ou não usar determinadas palavras no espanhol, o que de fato é muito interessante, o que de fato é a parte principal, mas eu achei muito interessante essa preocupação da Adriele em trabalhar um pouco o como estudar, e tem tudo a ver com o trabalho que eu desenvolvo hoje com milhares de jovens, e mesmo que você não seja já mais tão jovem, essa aula aqui é para você, então eu quero fazer um combinado. Eu sei que você também está muito ansioso lá para começar as aulas de espanhol, mas eu peço que você não pule de maneira nenhuma essas aulas aqui, nem as aulas iniciais da Adriele, nem essas aulas que eu vou passar para você aqui, porque isso aqui com certeza vai fazer diferença no seu aprendizado. Assim como a gente vai ver nessa aula aqui de hoje, nas próximas aulas, a maneira como você estuda, como você realiza alguma coisa, faz toda a diferença no resultado que você tenha. Então talvez você já começou a estudar espanhol, seja em uma escola tradicional ou por conta própria, e talvez você não conseguiu o nível que você desejava, e a gente vai descobrir por que isso aconteceu. Tem várias coisas que podem ter levado a isso. E nessas aulas aqui a gente vai corrigir esses problemas e vai te ajudar também a se manter motivado, focado e a ter, né, no curso e a ter resultados melhores ao final aí dos módulos de espanhol, ok? Então continua aqui comigo. E para a gente começar, eu queria falar um pouco sobre
como eu cheguei até aqui, certo? Para você entender um pouco melhor. Então, como eu já disse, eu criei um canal no YouTube para falar sobre a vida universitária, para falar sobre os dramas que os jovens passam. Isso eu criei na época da minha faculdade. O canal foi crescendo bastante. Hoje lá no Facebook, a nossa página, depois pode acessar lá, Universidade Capenga. Ela tem mais de 1.200.000, 1.300.000 pessoas que seguem a gente lá. No YouTube, a gente já tem mais de 14 milhões de visualizações. A gente está com 260 ou 270 mil inscritos, eu nunca lembro, né? Vai atualizando sempre. Mas a gente está com muita gente que segue o nosso trabalho lá. E esse trabalho, quando ele cresceu, ele me projetou no meio universitário. Eu comecei a dar palestras, comecei a falar com o público jovem. Mas tinha uma coisa que me incomodava. Algumas coisas como, por exemplo, por que essa geração de jovens universitários, né? Não sei se você acabou de se formar há um tempo, já faz mais tempo, mas eu que tenho contato com os jovens de hoje, com os universitários, eu percebo o seguinte: eles têm tudo para ser uma geração ótima, que faz muita coisa, realiza muita coisa, chega no mercado de trabalho e manda muito bem. Mas o que acontece? Muitos universitários, muitos jovens, eles estão desanimados. E isso acaba, eles começam a estudar e desanimam, começam um curso, seja o próprio curso da faculdade, ou seja outro curso, um curso na internet, ou até mesmo um livro, algum conteúdo, eles param de estudar e isso começou a me incomodar e esses problemas começaram a chegar até a mim. E isso me deixava um pouco intrigado, porque eu falava o seguinte: olha, eu sei, olha, gerações passadas, talvez tiveram alguns problemas, como por exemplo, o acesso à informação era mais complicado, eles não tinham a internet, ou seja, meus pais não tiveram assim, a internet do jeito que a gente tem hoje para estudar, meus avós com certeza também não, então a informação era muito mais restrita. Mas por que será que as pessoas de hoje, e não só os jovens, mas todo mundo tem acesso à informação? Pô, isso, a gente deveria estar aprendendo muito, muito mais rápido, muito mais fácil, mas por que tem muita gente que começa a estudar, começa a aprender alguma coisa e para? Por que desanima, seja num curso, seja na faculdade? Isso começou a me deixar intrigado. Isso me levou a começar a pesquisar, a estudar sobre esse tema. Lembra que eu estudei na pós-graduação comunicação, e principalmente comunicação no meio digital, ou seja, como que a informação ali, ela trabalha no meio digital. E eu comecei a estudar sobre isso, ou seja, como que uma pessoa aprende, como que uma pessoa estuda, como que uma pessoa pode ter resultados melhores na sua experiência de aprendizagem. E eu estudei uma série de livros, uma série de conteúdos também, e foi formando o que eu tenho hoje. E o que aconteceu? Depois que eu comecei a estudar isso, eu percebi várias coisas, como por exemplo, olha, e a gente vai trabalhar ao longo dessas aulas aqui. Primeiro, que existe uma maneira melhor de você fazer ou de você aprender praticamente tudo, ok? E que provavelmente a maneira como você faz hoje, ou a maneira como você faz tradicionalmente ou como você faz no automático é diferente dessa melhor maneira que existe. E outra coisa que eu aprendi também, e hoje eu trabalho isso, divulgo isso para todo mundo, e eu quero falar isso para você, é que você pode ser autodidata em praticamente qualquer coisa, ou seja, você pode aprender sozinho, ou, claro que através de um livro, um curso, como você está fazendo aqui, não, o conhecimento não vai brotar da sua cabeça, mas você não necessariamente precisa sempre daquela figura, daquele modelo tradicional de ensino que a gente tem, que é ir para algum lugar físico cheio de carteiras lá e tem um professor na frente, você pega um material físico e aprende. Esse é um modelo que a gente vem estudando, que ele vem caindo, ok? Ele vem caindo, deixando... já não é eficiente há muito tempo, mas ele vem deixando de ser usado e cada vez mais a educação autodidata, a educação também EAD, à distância, algo como você está tendo aqui agora, isso vem crescendo e essa é a educação do futuro. Depois, quem tiver mais dúvidas sobre isso, pode me escrever nas redes sociais, pode escrever no e-mail também, no final dessas aulas eu vou deixar para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá. Então eu comecei a pesquisar sobre isso, depois que eu vi que existia uma maneira melhor de fazer quase todas as coisas e descobri também que existia uma maneira melhor ou maneiras mais interessantes de se estudar qualquer coisa, eu fundei um projeto, uma empresa que se chama Universitário Ativo. E essa galerinha que você está vendo aí é a galera que trabalha hoje comigo, todos jovens também, parte da minha equipe. E a gente começou a trabalhar vários conteúdos e a gente lançou vários cursos também, ensinando as pessoas a estudarem. Então um dos cursos é a Operação Salvo Semestre, o nome está claro, o que a gente faz aí, a gente ajuda o pessoal no final do semestre da graduação, a gente tem a ignição universitária, a gente começou a trabalhar também com pré-universitários, mas não ensinando o que eles têm que estudar, ou seja, não matemática, português, biologia, mas sim como estudar. A gente também trabalha com o pessoal que está saindo da graduação, aí com um projeto que chama Estagiário, a gente ensina como ele tem que fazer determinadas coisas para ter mais sucesso no mercado de trabalho.
enfim. Tudo isso deu origem a vários cursos, vários treinamentos, workshops, palestras que eu ministro hoje e esse é um dos motivos de a Adriele ter me chamado para conversar com vocês. Então, continua aqui comigo porque nessa aula eu vou começar a trabalhar com você a razão, né? A diferença, né, do que eu descobri. Por que algumas pessoas têm sucesso a estudar, por que outras não? E aqui eu tenho certeza que você quer ter sucesso nesse curso, você quer aprender aqui durante esse curso, né? Você fez a sua inscrição, você está aqui vendo essa aula, você quer ter sucesso. Mas para isso, né, para que você tenha esse sucesso, êxito, eu acredito, e acho que a Adriele também acredita, e eu acho que ao final dessa aula você vai entender isso também, não basta só você ter acesso ali à aula do que você tem que aprender. Você também precisa criar hábitos, você precisa também ter uma rotina de estudo, você também precisa mudar a sua mentalidade. E por falar em mentalidade, é isso que eu quero falar agora. Eu queria fazer uma pergunta para você, queria que você pensasse aí, pode responder na sua cabeça mesmo. Por que as pessoas, né? Por que diferentes pessoas reagem de diferentes maneiras, né, diante de uma mesma situação, né? Imagina uma situação aí comum do dia a dia, tá? Algum acontecimento, algum evento que aconteceu ou alguma notícia, né? Por que as pessoas reagem de maneiras diferentes diante de determinada situação? Bom, partindo aqui para a gente entender um pouco disso, eu queria que você pensasse o seguinte: de onde vêm as nossas reações? Opa, acertei aqui. De onde que vêm as nossas reações? As nossas reações, ou seja, reação a determinada situação, a gente toma as decisões, as nossas reações, elas são baseadas em uma série de experiências que a gente teve, o ambiente em qual a gente está inserido também, a nossa personalidade, um trauma, alguma coisa negativa ou até mesmo positiva que a gente teve no futuro, as nossas crenças, os nossos valores, ou seja, tudo isso aí vai formando um mix, né? Por isso que eu coloquei aí um funil, é um mix que depois entra aí na sua cabeça, forma a sua mentalidade, forma a maneira como você age e reage a determinadas situações. E é isso que a gente, né, chama de mindset, configuração da nossa mente. E agora, por que eu estou falando disso? Né? Porque isso tem total ligação com você aprender uma outra língua, ou no caso nosso, né, aprender o espanhol. A nossa configuração mental, o nosso mindset tem tudo a ver com você aprender ou não uma nova língua. Tem muita gente, né, que você já deve ter visto falar, já tentei estudar espanhol, inglês, outra língua assim, mas não consegui. Enquanto outras, né, têm uma facilidade enorme de aprender. Será que é apenas porque ela tem uma facilidade natural para aprender uma determinada língua? Eu acredito que não. Eu acredito que tem muito a ver com a nossa configuração da nossa mente, ou seja, o nosso mindset. Mas beleza, Sérgio, mindset é uma palavra interessante aí, né, que você está falando aí, mas o que significa? Bom, na nossa tela está aí, mindset é a gente pode dizer assim, né, dividindo a palavra no inglês, nem sempre isso é o correto a se fazer, ok? Mas nesse caso fica até interessante para a gente entender. Mindset seria mais ou menos a configuração da nossa mente. Trazendo, né, numa explicação melhor, mindset é o nosso modelo mental. É aquilo que guia a nossa maneira de agir e reagir em relação a todas as situações. Então é isso que é o mindset. E eu vou trabalhar com vocês aqui a importância que o mindset tem e a ligação que ele tem com o nosso aprendizado, ok? Uma frase bem famosa que várias pessoas atribuem a Einstein, embora isso nem sempre, né, é verdade, tem frases que eles atribuem a pessoas e nem sempre foi a pessoa que diz, uma frase que muita gente atribui a Einstein, e ela é famosa, é o seguinte, olha, é insanidade a gente esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então é insanidade a gente esperar que a gente tenha um resultado diferente se a gente está fazendo as mesmas coisas. Traduzindo aqui, né, eu posso falar, é insanidade a gente achar que a gente vai aprender espanhol ou vai aprender qualquer outra coisa se a gente estiver estudando da maneira como a gente sempre estudou, ou fazendo as coisas que a gente sempre fez. E esse é o que eu quero trazer para você aqui. E tem uma frase que eu adaptei também baseada nessa frase de Einstein, que é o seguinte, olha, é insanidade a gente esperar resultados diferentes se a gente não mudar o nosso mindset, se a gente continuar com a mesma mentalidade. Faz sentido isso para você, né? Que a gente não vai ter resultados diferentes, novos resultados, se antes a gente não mudar a nossa mentalidade? Por quê? Como eu vou explicar daqui para frente, já citei ali, a nossa mentalidade, a nossa cabeça, nosso modelo mental, ele interfere nas nossas ações. E eu acho que você entende, concorda comigo que para você aprender espanhol ou para você aprender qualquer outra coisa, você precisa tomar as atitudes certas, você precisa ter os hábitos certos. E é isso que a gente vai continuar vendo aqui. Eu trago uma outra ideia para você aqui, o seguinte, que tão importante quanto entender o que é mindset é ter a consciência de que a gente tem
um mindset, que a gente tem uma mentalidade, que essa mentalidade ela influencia nas nossas decisões. A título de exemplo, né, eu gosto de trazer a ideia ali da lei da gravidade, ou da própria gravidade, ok? Não sei qual curso você fez, o que você estudou, mas eu acho que você sabe que existe a gravidade. Se eu soltar, pegar uma maçã aqui e soltar, ela vai cair, ela vai ser atraída porque existe uma força que puxa ela para baixo. Você concorda comigo que essa força ela sempre existiu? Desde o início da história da humanidade, na verdade, desde antes, essa força ela sempre existiu. Mas olha, só lá em 1600, 1700 alguma coisa, uma primeira pessoa parou para pensar sobre isso e começou a indagar um pouco sobre isso, começou a estudar isso, e foi Isaac Newton, ok? Até tem o exemplo ali, a história, né, de que ele estava debaixo de um pé de uma macieira, né, caiu uma maçã e ele começou a pensar sobre isso. Não sei se é verdade, mas a verdade é que o fato de ele ter começado, ele perceber que existe essa gravidade e que existem leis, né, uma lei ou leis que controlam isso, não só sobre a maçã, mas sobre todos os objetos, levou ele a pensar, a questionar tudo isso e a começar a estudar tudo isso que deu origem a muita coisa da física que a gente tem hoje, ok? Então, o simples fato dele perceber a existência dessa lei da gravidade, né, ou da gravidade, fez ele pensar fora da caixa e fez ele dar origem a uma série de coisas que hoje em dia a gente utiliza, né? Provavelmente no ensino médio seu, não sei se faz muito tempo que você fez, mas no ensino médio você estudou várias coisas que foi Isaac Newton que pensou e a partir disso. Enfim, eu quero trazer a ideia para você que é importante que você tenha o entendimento que você tem essa mentalidade, né, o seu mindset que, né, configurado de alguma forma e que isso leva você a tomar ou deixar de tomar uma decisão ou leva você a tomar determinadas ações ou deixar de tomar determinadas ações. E aqui é interessante que a gente entenda também que a nossa configuração mental, o nosso mindset, ele tem a ver com limites. Ele tem a ver com limites. E eu queria, né, perguntar para você um pouco o que é longe e o que é perto, só para você começar a entender o que é longe. Eu não sei onde você mora, né, se você está no Brasil ou fora do Brasil, até porque eu sei que tem gente de fora do Brasil que também faz esse curso, mas se eu perguntar para você, olha, São Paulo é perto ou é longe? Né? São Paulo é perto ou é longe? De repente, né, você mora ali no interior de São Paulo, você fala, não, São Paulo é perto, ok? Mas, né, depende de onde você mora ali. Eu falo assim, São Paulo se você mora em Nova York, por exemplo, ou lá em Madrid, né, São Paulo é perto ou é longe? É longe, né? É longe pra caramba. Agora, porque a gente tá com esse referencial da Terra. E se você tiver o referencial, por exemplo, de Marte? São Paulo tá perto ou tá longe? Tá longe, ok? Então, outra coisa também, o que é muito dinheiro? R$100, R$200 é muito dinheiro? Depende, né? Depende. Se para uma pessoa aí que tem pouco dinheiro, ou de repente para um jovem, um adolescente, de repente R$200 é muito dinheiro, ok? De repente para uma pessoa aí que já trabalhou, já construiu a vida, já tem um dinheiro aí, de repente fala assim, não, ó, R$100 não é tanto dinheiro assim. Às vezes eu posso até perguntar um pouco mais para você, olha, R$1 milhão é muito dinheiro? Eu acho muito dinheiro, a maioria das pessoas vai achar também que é muito dinheiro, mas de repente você pega um bilionário aí da Forbes, fala assim, R$1 milhão é muito dinheiro? O cara fala assim, nossa, nem é muito dinheiro, porque isso aí é 200 e poucos mil dólares e eu tenho bilhões de dólares na minha conta. Enfim, limites, né, tem a ver com percepções. Por que eu estou falando isso? Porque o mindset ele tem tudo a ver com limites. E o que eu quero perguntar para você, e você responda aí com você mesmo. Você acredita realmente, você acredita de verdade que você é capaz de aprender espanhol? Você é capaz de se tornar fluente? Você é capaz de estudar e se comunicar? Queria que você pensasse aí. Porque a verdade é que tem muita gente que nem acredita nisso. E eu gostaria aqui, né, já caminhando para o final da nossa aula, do nosso bate-papo inicial aqui, que você acreditasse que sim, você é capaz sim de aprender esse idioma, o espanhol, e na verdade é capaz de aprender qualquer outra coisa. E isso é algo claro que eu tenho para mim, eu trabalho isso muito comigo, eu trabalho com todo mundo que faz algum curso meu, ou participa de alguma palestra, ou algum workshop meu. Você é capaz de aprender qualquer coisa. Por quê? Imagina, se alguém aprendeu aquilo, você também é capaz, ok? Muitas vezes a gente começa a criar algumas barreiras na nossa cabeça. Por exemplo, a gente pensa, meu Deus, espanhol está muito difícil. Espanhol é muito complicado eu aprender.
né? E você fala assim, nossa, a Adriele conseguiu aprender, conseguiu, né, falar dessa maneira legal que ela fala, porque ela é uma pessoa especial, ela é uma pessoa iluminada. Mas para as pessoas igual, né, a mim, sou uma pessoa normal, eu não consigo aprender. E a gente faz isso com várias coisas, a gente faz isso com aprender a determinada língua, aprender alguma coisa, fazer uma prova, fazer um concurso, se você está na faculdade, passar numa matéria, aprender a dirigir, fazer alguma coisa, enfim, viajar de avião, fazer... A gente tem essas limitações com muitas coisas. Mas eu gosto de trazer o seguinte pensamento para você, que foi libertador para mim e talvez seja libertador para você também. Se alguém fez isso, eu também posso fazer. A partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente começa a perceber que, seja aprender espanhol, seja aprender uma outra língua, seja aprender uma arte marcial, seja aprender qualquer coisa que hoje você acha que é muito difícil, hoje você acha que é extremamente complicado, você começa a perceber que na humanidade inteira, ou no Brasil inteiro, ou até mesmo na sociedade inteira, várias pessoas já aprenderam isso, várias pessoas já superaram essa barreira e não existe nenhum motivo pelo qual você também não consiga. Ou seja, todos os dias aí nós temos milhares de pessoas, né, talvez milhões de pessoas estudando o espanhol. Se eu não me engano, eu vi em um dos vídeos da Adriele ou alguma coisa que ela compartilhou, que o Instituto Cervantes, que é aquele instituto que cuida da língua espanhola, ele divulgou aí que parece que tem mais de 20 milhões de pessoas que estudam o espanhol e, obviamente, a maioria delas vai conseguir um nível legal e vai conseguir se comunicar em espanhol. Então, será que você não teria capacidade também de aprender? Eu acredito que você tenha e eu acredito também que eu posso aprender qualquer coisa. Mas para a gente aprender qualquer coisa, a gente tem que ter a mentalidade correta e a gente precisa ter um modelo para a gente poder aplicar nisso. E o que eu quero apresentar para você aqui é a questão do que eu chamo de a tríade da aprendizagem ativa, algo que a gente desenvolveu aqui dentro do nosso projeto, a gente apresenta para todo mundo que vai fazer algum curso nosso. E é muito interessante que depois que a pessoa começa a entender isso, começa a praticar isso no seu dia a dia, no aprendizado ou fazer algumas coisas, ela começa a ter resultados bem interessantes. Então, o que é uma tríade, né? É um conjunto ali de três coisas, no nosso caso, de três conceitos. E a tríade da aprendizagem ativa, ela é formada por objetivo, conhecimento e ação. E aqui eu queria apresentar para você o que é essa tríade, porque isso tem tudo a ver com a maneira como você aprende espanhol e como você pode aprender qualquer outra coisa. E nas próximas aulas eu vou trabalhar um pouquinho mais cada um desses pontos, vou trazer exemplos práticos para você, inclusive aplicados, né, à aprendizagem de espanhol. Ok? Então, vamos agora começar a trabalhar o nosso mindset dentro dessa tríade da aprendizagem ativa. O primeiro passo, o primeiro conceito que eu quero apresentar para vocês aí, que vai ajudar a gente a aprender espanhol ou aprender qualquer outra coisa, é o conceito do nosso objetivo. Eu vou trabalhar isso melhor um pouquinho na próxima aula, mas já adiantando para você, quando eu falo de objetivo, né, que um dos passos para a gente conseguir aprender qualquer coisa é objetivo, eu quero trazer para você a ideia que a gente precisa ter objetivos e metas bem claras. Objetivos e metas bem claras. Eu não sei se você já teve em alguma situação onde você começa a se sentir perdido, e eu não estou falando fisicamente, né, perdido em um local, mas perdido durante um curso, perdido durante uma escolha que você tomou, durante um relacionamento, durante uma viagem, durante alguma coisa que você está vivendo. Muitas vezes a gente começa a se sentir perdido porque aquilo para de fazer sentido pra gente, porque a gente não entende mais o porquê, a gente não entende mais a razão pela qual a gente está fazendo isso. E quando a gente perde essa noção nos estudos, sabe o que acontece? Talvez você já tenha vivido isso. Acontece o seguinte, a gente deixa de estudar. E é por isso que o primeiro passo aqui, o primeiro conceito importante é o objetivo. Então você precisa ter bem claro os seus objetivos, ok? E na próxima aula eu vou te ajudar, vou pegar na sua mão e vou propor algumas atividades e te mostrar um pouco mais como a gente pode definir de maneira bem legal os nossos objetivos, para você conseguir o objetivo seu, no nosso caso aqui, de aprender o espanhol. Também é importante a gente criar metas inteligentes, ok? É uma coisa que eu vejo muita gente fazendo. Você pergunta, você tem a meta? A pessoa fala assim, tenho. Aí eu pergunto, qual é a meta? Aí ela fala uma coisa totalmente abstrata. E sabe, o nosso cérebro, a nossa cabeça, ela não entende coisas abstratas. Então, na próxima aula eu vou falar mais sobre isso, mas se você falar simplesmente, olha, eu quero aprender espanhol, pode parecer de início alguma coisa bem interessante, mas isso é uma meta extremamente abstrata, porque o que seria aprender espanhol? Na próxima aula a gente vai entender que, por exemplo, olha, eu quero ser capaz de conversar
tranquilamente e entender tranquilamente um nativo em espanhol em até 6 meses, porque eu vou estudar o conteúdo da Adriele durante 1 hora por dia ou 2 horas por dia. Então, aí sua meta, seu objetivo começa a ficar um pouco mais claro. E na próxima aula a gente trabalha com isso, ok? E claro, né, quando a gente fala de objetivos, a gente sempre tem que estar reavaliando ali se a gente está no caminho certo ou se a gente não está no caminho certo. E na próxima aula eu falo sobre isso também. Beleza, o outro conceito muito importante para a gente aprender qualquer coisa é o conceito do conhecimento. Eu disse lá atrás, né, que uma das coisas que eu aprendi é que sempre existe uma maneira melhor, né, de se fazer ou de se aprender determinada coisa. Isso se aplica a tudo. Então, existe, né, partindo desse conceito que eu já vi, né, várias vezes e eu acho que você entende também, existe uma maneira, então, melhor, né, de se estudar e aprender espanhol. E quanto a isso você pode ficar um pouco tranquilo, porque eu acredito, eu conheço a Adriele, né, eu conheço o método dela, eu acredito que esse é uma das melhores maneiras, ou a melhor maneira de se estudar espanhol. Mas uma coisa que você precisa ter noção, então, é que existe uma maneira de se estudar e aprender qualquer coisa, ok? Geralmente, essa maneira, ela é muito diferente da maneira tradicional, da maneira pela qual a maioria das pessoas fazem, ok? E a partir desse entendimento, se você quer ter sucesso naquilo que você está estudando, naquilo que você está fazendo, você deve, antes de começar a fazer, procurar qual é essa melhor maneira. Seja, por exemplo, aprender um idioma, ou seja, por exemplo, ir para academia. Vamos dizer que você quer ganhar massa muscular, ok? Então, existe uma maneira melhor do que simplesmente sair puxando os pesos ali. Então, isso envolve fazer os exercícios da maneira correta, se alimentar da maneira correta. Da mesma forma, se você não quer ganhar, mas você quer perder peso, existe uma maneira melhor do que simplesmente sair correndo 10 km todo dia. Aí, nota que o que eu expliquei aqui conecta com o segundo, né, o segundo ponto ali, que é que geralmente, né, a maneira melhor de fazer as coisas ela é diferente da maneira tradicional como as pessoas fazem ou como você faria se você não parar para pensar. É por isso que esse ponto do conhecimento aqui é extremamente importante. Mas como eu disse, pode ficar tranquilo porque eu tenho certeza que o melhor método para estudar espanhol você já tem aqui. Mas concorda comigo que não adianta a gente ter nosso objetivo claro, não adianta a gente ter o conhecimento, o acesso à informação correta ali, se a gente não partir para a ação. Então, esse aqui é o último ponto e é o ponto definitivo que fecha esse nosso ciclo aí da tríade da aprendizagem ativa, que é a ação. Porque apenas saber o que fazer não adianta nada. Então, mesmo que você tenha definido, né, plenamente os seus objetivos aqui para estudar espanhol, você tenha claro o que você quer, você encontrou o melhor método, que é o método da Adriele aqui, o método espanhol de verdade, mas se você não for para a ação, o que é ir para a ação? Estudar, ok? Nosso caso aqui é ter os hábitos de estudo, estudar, praticar, fazer os exercícios que a professora, que a Adriele, ela propõe para você. Se você não tiver isso, não adianta nada e eu não quero te desanimar, mas sem isso, provavelmente você não vai atingir o objetivo que você quer. Ok? Então, na terceira aula aqui, né, nessa é a minha primeira aula, tenho mais uma. Na terceira aula eu vou falar sobre ação e eu vou falar sobre hábitos. Né? Eu estudei bastante sobre a criação de hábitos, transformação de hábitos, e ali eu vou dar algumas dicas para você como você pode criar hábitos interessantes, hábitos muito bons de estudo, né, estudo de espanhol, hábitos de qualquer outra coisa, e eu ainda vou te apresentar algumas técnicas de estudo que você pode aplicar aqui durante o seu estudo aqui do método espanhol de verdade, ok? Então, gente, essa introdução, né, é o que eu queria apresentar hoje para você. Como eu disse, eu sei que tem gente que deve estar ansioso aí para aprender espanhol de fato, mas esse programa aqui que você tem acesso, né, o método de espanhol de verdade, a grande diferença dele para qualquer coisa que você já viu na internet, a grande diferença é que ele se preocupa em como você estudar também, não apenas no o que você tem que estudar. Eu achei maravilhosa essa iniciativa da Adriele de criar um módulo inteiro antes, só trabalhando a pessoa ali, né, trabalhando como ela tem que estudar e o que ela tem que fazer ou não fazer para ter sucesso na aprendizagem de espanhol. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula, onde eu vou falar sobre metas e objetivos, ok? Vou te ajudar a traçar as metas e objetivos aí para a gente ter sucesso aí na aprendizagem de espanhol. Então a gente se vê aí lá. Tchau, tchau.